a nossa safra de verão. E você que acompanhou a nossa programação, está bem claro aí de que o nosso decreto que estabelece lockdown em Tupã-Sretã deixou bem claro, dentre as atividades que estão permitidas, além da saúde e da segurança, está também as sementeiras, as empresas que recebem o grão, que recebem a safra de verão, né, que ainda, me parece, não está em sua plenitude, mas que em breve poderá estar acontecendo e de termos já a colheita de alguns grãos. Para a gente ter um pouco mais de informações com relação a essa questão, nós vamos ao contato com o Renato Nicolodi, que é coordenador do Departamento Técnico da Agropan, e que pode nos falar sobre o momento atual da safra de verão, como ele tem feito já desde a implantação dela lá no final do ano passado e no transcorrer desse período. Renato Nicolodi, bom dia, como é que está? Tudo bem, Renato? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes. Tudo bem? Bem contigo também? Bem, tranquilo. Em home office, em trabalho em casa, né, fazendo remotamente a nossa programação, mas preocupado com a questão da pandemia, como todo mundo, né, não diferente, aqui em Tupacetá também, mas também preocupado, Renato, nesse momento com a questão da nossa safra de verão, que você tem nos relatado aí a implantação, o desenvolvimento dela em dezembro, janeiro e agora já quase findando fevereiro. A gente gostaria de ouvir você com relação a como está agora, no dia 25 de fevereiro, nas áreas que a Agropan acompanha nos municípios de Tupacetá e arredores aqui. O que você tem a nos trazer aí, Renato? Muito bem, a gente também aqui preocupado com o Covid, né? Acho que no final aí da conversa a gente até pode apontar alguns aspectos aí que a gente acha importante, porque isso também interfere na nossa atividade, né? Claro. A atividade é feita por pessoas, quem planta, quem pulveriza, quem colhe são pessoas, né? Quem acompanha as lavouras, quem orienta a aplicação e assim por diante. Então a gente precisa delas e é bom que seja assim, né? E precisamos que elas estejam com saúde e com possibilidade de estarem atuando, né? Mas até gostaria no final de falar um pouquinho a respeito disso. Mas falando do nosso assunto principal aqui, que é a questão do acompanhamento das lavouras, agora nos últimos dias aí o tempo transcorreu de maneira favorável, né? Embora nossas últimas chuvas aí regulares foram aí entre dia 13 e 15, agora a gente teve um pouco de chuva em alguns locais agora no dia 23, mas ela foi bem pouca mesmo, né? Teve poucos locais aí que foi um pouquinho mais significativa aí na ordem de 12, 10, 11, 17, 13 milímetros aí, né? Teve até uma situação em Acapetu aqui com 42 milímetros, mas nos demais aqui a gente tem situações aí de 0 milímetro Abacatu, 1 milímetro na Caneleira, 6 ali pro lado do Jari, 2 Santa Tecla, São Bernardo 4, 5 São Joaquim, então tem mais outros que também foram poucos aqui. A gente sempre, quando fala sobre essa questão do regime de chuva, né, fala que quando a chuva ela se apresenta abaixo da média, geralmente ela aumenta muito a irregularidade, né? Quando está dentro da média, a gente tem uma tendência de irregularidade. Temos destacado bastante isso nas nossas conversas aqui. E a gente fazendo aqui uma análise, por exemplo, da quantidade de milímetros dividido pelo número de dias, né? Porque é isso que importa, aquela questão da evapotranspiração, que já comentamos também numa outra oportunidade. A gente vê que alguns locais aí, por exemplo, tem um volume acumulado diário aí pequeno, né? Tipo Batu, 3,2 milímetros, Bocaverá, e aí somando desde o dia 1º de fevereiro, né? Também é o caso de Santa Tecla, São Bernardo, que também está baixo, a região de Joia também baixa, a região da Coimbra, e esses principalmente porque acabou não chovendo nesse último dia 23, né? Mas assim, de maneira geral, até agora, então, transcorreu bem. Eu destaco essa questão aí das chuvas nos locais que não ocorreram agora, porque se tivesse chovido parelho agora dia 23, a gente teria 15 dias para frente aí com bastante tranquilidade, né? Nós temos aí cerca de 20% das áreas aí, como já comentado também, que foi semeada aí ali pelo dia 25 de outubro. Isso está em pleno enchimento de grão, né? Alguns materiais até, os mais precoces até devem se aprontar aí por meados de março. E depois tem o que foi semeado aí por 16 de novembro, também início de enchimento de grão. E a última época, 15 de dezembro, aí está final de flor, pegamento de vagem, né? Então todas bastante sensíveis aí
ao fornecimento de água, né? E as previsões, elas não são muito animadoras para frente. Eu estava olhando num site aí no YR, eu vi que tem algum movimento aí pelos dias 4, 5 e 6 agora, mas o clima-tempo já não mostra nada. Então, isso aí é uma situação que acontece quando a entrada das chuvas não vem pelas massas aí que vem mais ao norte, né? Quando fica dependente das entradas de massa de ar frio vindo aqui do sul, geralmente as chuvas são mais irregulares. Então isso é uma coisa que se nota claramente e os mapas meteorológicos estão mostrando isso, né, pelo que a gente pode acompanhar. Mas as nossas previsões, por enquanto, então, de produtividade aí na parte do soja, elas, até o momento, então, quando a gente fala em previsão de produção, é considerando que daqui para frente se mantenha regular, né? Fica aí em torno dos 53, 55 sacos, né? 55 é a expectativa de produtividade normal, né? 53, 55, então estamos numa condição aí boa, por enquanto, né? No caso de soja, milho já tem um bom volume colhido aí, 60%, 70% aí, variando um pouco entre irrigado e sequeiro, e deve ficar aí em torno aí de 200 sacos no irrigado e 70 no sequeiro. Sempre lembrando que esse 70 no sequeiro aí tem variação de 30 a 130 sacos, né? Então, eu gosto muito de alertar esse aspecto, que também dessa variabilidade de chuva aí, que acaba provocando uma variabilidade na produtividade para diferentes produtores, né? Então, às vezes um fala, mas colhi mal, o pessoal comenta, como colheu mal num ano que nem esse? Às vezes para um chove, para outro não, né? Certo. Então, isso é um aspecto sempre importante da gente salientar aí, porque envolve questão de crédito, né? Pagamento de conta, então tudo tem que ser olhado com muito cuidado sempre. A parte de doenças está sob controle, ferrugem está presente na região toda aí já, né? Nós já temos observação de ferrugem. O pessoal vem fazendo os programas de tratamento, né? Então não deve ser um problema esse ano a ferrugem, mas é bom o pessoal saber e estar ciente, né? Que siga com a estratégia de controle, porque ela está aí, né? Chegou um pouco depois, mas ela está aí. Esses últimos dias foram bem favoráveis à implantação dela, porque são noites mais amenas e bastante molhamento, né? Sereno. Para frente, provavelmente, nós vamos ter dias um pouco mais secos aí, dentro de março, mas ela estando estabelecida, ela vai seguindo o processo dela, um pouco mais lento, mas vai seguindo. Então, os programas de controle é bom que se mantenha, né? A parte de manchas, desde o início, ela já está presente, e aí, conforme cada estratégia de controle aí, se percebe com mais ou menos intensidade, mas dentro de uma normalidade. E esse ano foi um ano de um pouco mais de oídio, materiais mais sensíveis aí, eles apresentam uma boa quantidade que certamente deve tirar um pouco de produtividade da cultura da soja. Um pouco de produtividade, digo assim, em lavouras específicas, né? Em relação à parte de controle de pragas, lagartas já vem sendo controlado há algum tempo, percevejo começou há menos tempo e ele tem se apresentado, está um pouco mais forte. A gente tem percebido que em algumas áreas que o pessoal não está com uma estratégia de controle lá um pouco mais firme, ela está aumentando um pouco a população. Então eu acho que é um ponto de atenção aí para os produtores. Na parte de trips, que esse ano no inverno já foi problema, no verão já começou cedo, depois ele desapareceu, e agora nesse período de chuvas, eu até comentei na outra oportunidade que apesar das chuvas que ajudam a controlar ele por causa do controle biológico que acontece, né? Mesmo assim ele se manteve presente e o pessoal precisou fazer aplicações aí específicas para trips, mas de maneira geral assim está sob controle também. Então esse aí mais ou menos é o cenário da lavoura. Não sei se quer destacar ou questionar algum aspecto mais específico, Miguel. Não, Renato, eu creio que você fez uma ampla avaliação da condição atual, né, e que nos dá aí uma informação bem tranquilizadora, no sentido de que tínhamos uma perspectiva de um ano bem ruim ou semelhante ao ano passado. Felizmente, pelas descrições que você está dando aí, não teremos aquela questão, aquela quebra que tivemos no ano passado até este momento, né, e como você bem colocou, dependendo da sequência, desde que seja regular, as chuvas que elas venham também.
Eu também estava olhando aqui algumas previsões, algumas perspectivas, indicam lá para o dia 4 ou 5 alguma coisa de chuvas, assim, entre 10 e 20 milímetros, enfim. Se isso se concretizar, Renato, e for de forma que abranja a todas as áreas harmonicamente, mantém essa condição de termos essa produtividade, é isso? Isso, exatamente. A gente até tem expectativa que, embora de forma irregular, mas a gente vai ter uma quantidade de chuvas razoáveis aí dentro de março, né? Abaixo da média, para alguns faltando, mas de maneira geral eu acho que deve manter aí essa expectativa de produtividade. Tomara. E aí, se me permite, Miguel, dentro dessa questão do Covid aí que a gente comentou, isso afeta todos, não só pela parte da saúde, mas também pela parte econômica, e que no final das contas depois volta a afetar a parte da saúde também. Acho que é importante a gente aproveitar um espaço como esse, que se fala sobre a parte do agro, né, mas demonstrar também que a gente também está atento a isso, né, desde o início dessa pandemia, desde o início do ano passado, a gente já estava atento por causa da questão da safra, né, saber se ia conseguir fazer ou não, se ia conseguir manter as unidades abertas ou não, né, ter pessoal para poder fazer o atendimento. Então acho que é válido uma sensibilização, talvez atentar para alguns aspectos que a gente considera importante aí, que ao longo desse ano aí pode trazer a gente até agora sem estar com Covid. Até o momento eu não peguei Covid, e eu acredito isso, N fatores aí que eu gostaria de compartilhar, né? Então nesse sentido aí, a orientação que a direção aqui, o pessoal da área de segurança do trabalho sempre procurou fazer e procurou passar para todos, e bastante no sentido também da gente poder entender isso e poder contribuir e fazer os procedimentos necessários, né? Também do pessoal que tem contato conosco aqui, tanto produtores como fornecedores, né? Associados, clientes, né? No sentido de que quando percebem que estão com algum sintoma do Covid, imediatamente nos comuniquem, né? Eles têm feito isso. Eu acredito a isso também, eu estar até hoje sem ter tido Covid, né? Porque já teve várias pessoas que tinham contato com a gente, que tiveram, e que no momento exato conseguiram perceber que estavam com sintoma, porque eu acho que esse é o grande desafio, a pessoa perceber que ela está com sintoma que pode ser Covid. Eu acho que esse é o grande alerta assim, que eu gostaria de fazer para as pessoas, que elas estejam atentas. Então, essas pessoas que tinham contato conosco aí conseguiram perceber e conseguiram avisar a gente, inclusive ali no período um pouco antes do Natal, eu estive em home office, né? Não estava em atendimento em função de que a minha esposa estava com sintoma de Covid. Então eu saí, fui apoiado pela direção aqui, nunca ninguém criou nenhuma restrição, né? Basta que alguém diga, olha, acho que estou com sintoma suspeito. Então imediatamente é orientado a que se retire, né? Que faça um home office, que se cuide, que preste atenção nos seus sintomas, porque às vezes na correria do trabalho a pessoa não percebe que aquele sintoma pode ser do Covid. Então no momento que você vai fazer lá o teu retiro lá, você presta atenção em você mesmo, né? E aí pode verificar e depois fazer os exames, naturalmente, tudo isso, não precisa a gente discorrer sobre esses detalhes. Inclusive passei o Natal aí longe da família também, né? Em função dessa situação, né? E penso que se cada um tiver essa preocupação e essa atenção, a gente pode ir mais longe com mais gente sem a doença, né? Acho que é importante aproveitar esse espaço para estar dizendo isso, né? Também os restaurantes que eu uso na cidade, aí o pessoal tem tido o máximo de cuidado, e esse também é o motivo, porque às vezes o que eu vejo é que o pessoal acaba julgando muito, o cara pegou Covid, isso, daquilo. Me parece que tentar sensibilizar o pessoal a prestar atenção em si e nos amigos, nas pessoas que rodeiam, me parece que seja mais construtivo aí para a gente conseguir ter um sucesso maior aí no enfrentamento, né? Então, obrigado pelo espaço, por poder estar manifestando essa forma de ver aí, e
Espero que todos possam também ter sucesso aí adiante, aí, tendo Covid ou não tendo, mas tendo sucesso aí para evitar perdas maiores, né? Certamente. Muito oportunas suas colocações, Renato, e perfeita essa questão das pessoas que, tendo sintomas, ontem nós tivemos uma longa entrevista com a bioquímica Fátima, aqui esclarecendo isso, muitas vezes as pessoas, quando diagnosticada, já é tarde, ela já contaminou muitas pessoas. Então, como você bem colocou, havendo sintomas, né, as pessoas devem estar se precavendo e se afastando. Renato, obrigado pela sua companhia aqui. A gente, claro, vai continuar. Já teve alguma lavoura colhida? De soja eu não tenho notícia aqui. A não sei que agora anteontem de alguma unidade tenha, mas a princípio não. Okay. Mas se aproxima. Agora nós para o quê? 10 dias deveremos ir no 10 máximo. dias aí, eu acho que deve ter lavoura colhida. Perfeito. Renato, um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Igualmente, tudo é bom. Boa semana a todos. Renato Nicolodi, coordenador do Departamento Técnico da Agropan, atualizando para nós a questão da safra de verão. Eu vou a um intervalo comercial, mas já retorno em nome de Cooperativa Agropan, de Rede de Farmácia São João e também de Teseus 30. (9h38). Temperatura 26 graus. Eu planejo para garantir o futuro dos meus filhos. Eu invisto para que o meu empreendimento esteja preparado para tudo. Olha, eu invisto para o meu agronegócio continuar levando alimento às pessoas. Para crescer e cuidar do seu futuro, conte com o Sicredi, um parceiro que está ao seu lado há mais de 117 anos. Vamos planejar o seu amanhã? Invista com o Sicredi. Gente que coopera, cresce.